Oi, gente, tudo bem? O convidado de hoje é deputado estadual e um dos pré-candidatos à Prefeitura do Rio em 2020. Rodrigo Amorim está aqui conosco no Bar Léo para mais um Mesa Viva. Deputado, tem uma pergunta padrão que a gente faz para todo político que vem aqui, que é como ingressou na carreira pública, na vida pública, política, o que se fazia antes, contar um pouco disso pra gente. Bem, eu sou advogado, advoguei, sempre participei de comissões da OAB e sempre fui um cara muito vocacionado ali, tudo que envolvia organização, associação, eu sempre metia em tudo que é lugar que envolvia gente. Então, num determinado momento, eu, na advocacia, já participando da OAB e tudo mais, na sequência, eu comecei a interagir ali com alguns movimentos, sobretudo os movimentos relacionados, no primeiro momento, às fundações, ao terceiro setor, que era um tema que me despertava bastante interesse. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação no Uruguai de integração regional com patrocínio fui bolsista da Fundação Konrad Adenauer, e ali vivenciei um momento muito bacana que foi, primeiro, a influência, eu diria, nefasta do bolivarianismo no Mercosul. Então, o tema era justamente esse, a integração regional, a importância desses movimentos de integração nacional e de países, né? E ali voltei com o intuito, o Mercosul já tinha estabelecido o parlamento do Mercosul. O Brasil, até então, era o único país membro que não tinha feito eleição direta dos seus representantes para o parlamento do Mercosul. E eu sempre fui um cara politizado, me considerei um cara politizado e começou a despertar o interesse pela política partidária de fato. Nesse momento, eu tive a possibilidade também, a oportunidade de ter sido convidado para ser secretário e participar do executivo de alguns municípios. Atuei na Baixada Fluminense, fui secretário na Baixada Fluminense, fui procurador do município, procurador autárquico do município de Niterói. E a partir daí despertou a ideia da política partidária efetiva, né? Esse processo todo culminou em 2016, quando eu tive a oportunidade de ter sido candidato a vice-prefeito do Rio, ao lado do Flávio Bolsonaro, tijucano como eu, que eu já conhecia, mas a gente nunca tinha feito política junto. Então, em 2016 foi um grande momento assim, de ingresso na política, e aí fui candidato a vice-prefeito do Rio com o Flávio Bolsonaro, uma experiência fora de série, a eleição majoritária é totalmente diferente da eleição proporcional, a eleição de deputado, vereador. Então foi uma experiência muito bacana que, de fato, me colocou efetivamente dentro do processo político partidário, de eleição e tudo mais, e que culminou com a eleição em 2018, e que nesse mesmo processo que iniciou em 2016, culmina com a eleição em 2018. No dia seguinte da eleição em 2016, a gente já fazia algum prognóstico ali do que seria esse grupo político que estava se formando. Flávio Bolsonaro já apresentava a ideia, o interesse de ser candidato ao Senado. Consequentemente, a cadeira do Flávio Bolsonaro precisava ser ocupada. E aí, com todo respeito aos demais deputados que se elegeram também no meu partido, no PSL, o meu compromisso de campanha sempre foi esse, dar continuidade ao legado do Flávio Bolsonaro na Assembleia. A gente iniciou todo um processo que culminou com a eleição de 2018, de organização partidária. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, ele já manifestava ali, já era sabido por todos, da candidatura dele à presidência da República. Eu vivenciei esse processo inteiro e, felizmente, tenho a honra de ter sido o deputado estadual mais votado nessa legislatura e mais votado em todo o estado do Rio de Janeiro e na capital. Dos 140.666 votos que tive, eu tive a honra de ter a metade dos votos, ou seja, 70 mil votos na capital e 70 mil votos distribuídos pelo interior do estado. Rodrigo, como a gente disse na abertura, como o Felipe disse, você hoje se coloca como pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro na campanha do ano que vem. Assim, você já foi candidato a vice-prefeito, né, há 4 anos atrás, quase 4 anos atrás, com o Flávio Bolsonaro, mas recentemente surgiram algumas notícias de que talvez o deputado federal Hélio Bolsonaro, né, o Hélio Negrão, ele também possa ser o candidato do partido. Parece que há essa disputa que não ficou muito clara na imprensa. Né? O que você tem a dizer sobre isso? Você vai ser mesmo candidato? Vai ter prévia? Como é que está essa história lá dentro? Esse, de fato, é algo que é importante. Muitas vezes a gente não consegue explicar como as coisas são na verdade. Eu considero que 2018 foi
a maior expressão do desejo do eleitor de romper com o sistema. Obviamente que o mundo já dava uma guinada mais conservadora, a gente tem casos disso espalhados pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil não era diferente. A gente tem como grande símbolo desse processo aí, por óbvio, Jair Bolsonaro. Por conta da coerência dos mandatos dele, em todos os momentos ele sempre manteve a mesma vertente, o mesmo viés ideológico durante todos os mandatos dele de deputado. E, consequentemente, passou a ser a maior expressão desse movimento conservador, que foi o grande vitorioso nas eleições de 2018. Se a gente parar para pensar, além da vitória do Jair Bolsonaro, que era o nosso principal objetivo naquele momento, a presidência da República, nós, inclusive, vencemos aqui no Rio de Janeiro. Nós, aqui no Rio, fizemos a maior bancada de deputado estadual, a maior bancada de deputado federal. Nominalmente, eu fui o deputado estadual mais votado no estado. O Hélio Bolsonaro, Hélio Negão, Hélio Lopes, ele foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro. Então, esse conjunto de vitórias, que também tem a eleição dos 2 senadores, do Flávio Bolsonaro e também do senador Harold de Oliveira, que ganhou nessa leva, eu não gosto muito de chamar de onda, mas foi, sem dúvida nenhuma, essa grande avalanche conservadora. E a gente não pode também deixar de comentar aqui que a eleição do governador Wilson Witzel. Foi todo um contexto em 2018, eu tenho dito que mais ou menos de 30 em 30 anos, a história do Brasil passa por uma grande transformação. E exatamente 30 anos depois da Constituição de 88, num momento que eu considero que a gente precisava realmente rever todo o processo que o Brasil estava vivendo pós-Constituição. No período de Constituição até então, a gente viveu vários momentos de crises políticas, de afirmação da nossa democracia. E aí, 30 anos após todos os escândalos de corrupção que o Brasil viveu, após a ruína de algumas instituições, inclusive a política, o parlamento, a gente precisava, não dava mais para ficar como estava. E esse foi o grande reflexo e a grande tradução do desejo do eleitor, da população em 2018. Eu digo que a eleição em 2018 teve um resultado de vitória suprapartidário. Alguns partidos, claro, com um viés centro-conservador, foram os grandes vencedores da eleição, capitaneados, mais uma vez dizendo, pelo deputado, hoje presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, nesse momento, a gente viveu um grande processo de transformação que ele não pode parar em 2018. É natural que 2 anos após esse esplendoroso resultado, que a gente continue esse processo político que se iniciou lá atrás e que precisa ser continuado. Então, nós não podemos nos furtar de viver esse momento no processo de 2020, que ele é fundamental por diversos aspectos. Primeiro, que é a afirmação de um grupo político. 2 anos após, em 2022, nós teremos novamente a eleição para presidente, para governador, para deputado. E aí, nessa eleição, a gente precisa criar uma base consolidada que ela se dá com a eleição de prefeitos e a eleição de vereadores, que eu tenho dito sempre. Talvez nessa cadeia política, ele seja o elo mais importante. Na verdade, é um município que sente, que segura de fato a dor da população. É para o prefeito, é para o vereador que o cidadão bate na porta ali de madrugada, que cobra os serviços públicos. Então é fundamental que a gente tenha êxito também na eleição de 2020. Nesse movimento, e estou falando isso para dizer o seguinte, o projeto para 2020 não é um projeto de caráter individual. Eu, por óbvio, resguardando toda a modéstia, não estou querendo ser prepotente com isso, de forma nenhuma, mas por óbvio eu me considero, primeiro, um carioca apaixonado por essa cidade. Eu vivi a experiência em 2016 e considero que isso, claro que não é um pré-requisito, mas é um fator importante que deve ser levado em consideração, porque, como eu disse anteriormente, a eleição municipal, a eleição majoritária é uma eleição totalmente diferente da eleição proporcional. Você, de fato, vive ali os problemas da cidade, ou do Estado, mas no caso da prefeitura, os problemas da cidade, e trabalha ali todas as questões que você pode levar à frente como proposta e tudo mais. É uma eleição totalmente diferente da sua dinâmica. Então, o fato de ter vivenciado uma eleição de 2016 é um ingrediente importante. Eu participei, por exemplo, de 13 debates durante o processo da eleição de 2016, inclusive com os titulares. Em muitas oportunidades, o Flávio Bolsonaro não ia, candidato a prefeito não ia, porque estava cumprindo outras agendas, ou, enfim,
fazendo todo o processo de preparação para outros temas e outras questões, e eu cumpri ali o papel de representá-lo nos debates, inclusive com os titulares. Então, debati com, inclusive, pré-candidatos à eleição agora de 2020, eu tive a oportunidade de debater ali com eles. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o processo de 2020 é um projeto que ele não pode ser individual. O partido e essa frente conservadora que se criou, ela tem a obrigação de ter uma candidatura. É fundamental que a gente tenha uma candidatura para continuar o êxito de 2018. Então, esse processo de discussão no âmbito do partido, ele é extremamente bem-vindo. O Hélio é um cara que, primeiro, é um amigo que eu criei aí na campanha, já o conhecia antes, mas a gente fortaleceu os nossos elos na campanha. Eu dobrei com o Hélio em muitos lugares. Eu fiz campanha com ele em vários lugares, me levava como deputado estadual na campanha, os nossos grupos. Levava o Hélio, assim como fiz com o Daniel Silveira também, que é um grande amigo também, um grande quadro. Então, o Hélio é um grande quadro, é um cara genuíno, que efetivamente veste a camisa dessa vertente conservadora. Então, é um grande nome, assim como temos outros nomes. Esse processo de discussão de quem será o candidato, ele é natural dentro de uma proposta que se aproxima, que é de uma opção conservadora, tal qual 2018 para o Rio de Janeiro. O que eu quero dizer, mais uma vez dizendo, eu sou um carioca apaixonado, vivi a eleição de 2016, me sinto preparado pelas minhas passagens no Executivo, é diferente o Executivo do Legislativo. Eu costumo dizer, entre a galera nossa ali, o pessoal da equipe que eu conheço, o Rio de Janeiro com a palma da minha mão, quando a gente está discutindo algum caminho para algum lugar e tal, o pessoal bota no Waze, e aqui no Rio eu não uso o Waze. Eu conheço o Rio de Janeiro, tenho amigos em todos os lugares. Então é um processo que faz parte da discussão. No caso específico do Hélio, o próprio presidente Jair Bolsonaro já negou, já refutou essa ideia, mas tem tempo até o processo de decisão do partido, que conforme a lei manda é só no ano que vem, e outros nomes podem surgir. Agora, o importante é que a gente tenha um projeto efetivo. Seja qual nome for, eu, claro que gostaria e tenho a pretensão de ser o nome escolhido pelo partido, por essa grande frente que se formará, mas é um processo natural. O mais importante do que pensar exclusivamente num nome, pontualmente num nome, é pensar numa possibilidade de apresentar uma alternativa conservadora para a cidade do Rio de Janeiro. Deputado, você falou do cenário possível candidatura conservadora para a cidade, só que tem um outro nome que também se vê como alguém do campo conservador, que é o Crivella, o atual prefeito. Como é que você enxerga esse debate entre você e ele? Você acha que vai ser um embate conservador entre vocês dois? Você se vê como uma opção melhor para o campo conservador do que ele? Como é que você analisa Olha, em essa 2016, questão? no segundo turno, aí eu me refiro a nós cariocas, né? Ficamos literalmente entre a Cruz e a Caldeira. De um lado tinha a Caldeira, representado por tudo de pior que se pode trazer para o Rio de Janeiro, que é essa turma do PSOL, Marcelo Freixo e companhia, com as suas ideias malditas, destrutivas e que só fazem destruir as instituições e a cidade. Então, de um lado tínhamos Marcelo Freixo, do outro lado, entre a Cruz e a Caldeira, tínhamos o Bispo Crivella. Eu, inclusive, no segundo turno, nós fomos apoiadores do prefeito Marcelo Crivella. Estive com o Flávio Bolsonaro em alguns eventos da campanha do Marcelo Crivella, porque, definitivamente, qualquer um que se apresentasse seria efetivamente uma alternativa muito melhor do que o Marcelo Freixo. Agora, não tem nada de pessoal na crítica, muito pelo contrário. Agora, eu tenho dito reiteradas vezes que o prefeito Marcelo Crivella, sem dúvida nenhuma, tem sido o pior prefeito da história do Rio de Janeiro. Por sua apatia, por sua omissão, pela falta de, eu diria, amor à cidade. É fundamental que qualquer um que se apresente na vida pública no Rio de Janeiro e tenha ali o desejo de administrar essa cidade, antes de mais nada, tem que respeitar a carioquice. O Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, é a cidade no Brasil, no mundo, que tem a sua própria liturgia. Então, aquele que quer administrar o Rio de Janeiro, independente do credo, independente de qualquer outro aspecto, tem que respeitar o samba, tem que respeitar o carnaval, tem que respeitar a praia, a cultura da praia. O Rio de Janeiro é diferente, o carioca é diferente, e aí eu não estou fazendo um juízo de valor, não, mas tem que respeitar a liturgia da cidade. E essa liturgia da cidade ela é expressada pelo amor ao Rio. Tem que ter uma dose, eu diria, redobrada de amor ao Rio de Janeiro. Todo prefeito tem que amar a sua cidade, mas no caso especial do Rio de Janeiro, devido tudo aquilo que está em volta do Rio de Janeiro, da marca Rio de Janeiro, você tem que ter uma dose extra de amor ao Rio. Eu não vejo isso no prefeito Crivella, não vejo. E ali a gente percebe também, além de uma apatia, da omissão,
né, da falta de gestão. A gente está vivendo hoje uma cidade, e aí a crítica é como carioca, como morador do Rio de Janeiro. As ruas abandonadas, escuras, quebradas, mal conservadas, esburacadas, morador de rua, camelô. Claro que a gente sabe dos problemas que envolvem toda essa questão do morador de rua, do camelô. Tem que ser enfrentado com dignidade, até porque são cariocas que estão ali, que merecem respeito, merecem um tratamento por parte do governo municipal. Mas a gente não pode viver numa situação que está vivendo que impede o crescimento, impede o desenvolvimento, impede o turismo. Então o Rio de Janeiro está muito mal, está em muito maus lençóis. A gente precisa dar, de fato, uma alternativa para o Rio. E aí, quando eu falo de uma proposta conservadora, não é só no aspecto econômico, liberal, de estímulo ao empreendedorismo, ao desenvolvimento, de menos burocracia, que o Rio de Janeiro, de fato, precisa, sobretudo para trazer o turismo, que é fundamental para essa cidade. Mas eu passo pela conservação, pela restauração da ordem, que é fundamental no Rio. A gente precisa restaurar a ordem nessa cidade. E aí, claro, que passa por um combate veemente, cumprindo o seu papel que está estatuído na Constituição Federal. O município é um ente federativo responsável também pela rede de segurança pública. Isso está disposto na legislação, na Constituição Federal. Então, o Rio de Janeiro está ao largo disso. A gente não percebe, por exemplo, a Guarda Municipal, que é formada por bravos homens, que é uma instituição que poderia contribuir muito para esse combate à criminalidade. A gente vê uma Guarda Municipal hoje apática, não por culpa dos seus homens, mas por culpa do comando, da vontade do prefeito. É fundamental uma Guarda Municipal armada, por exemplo. Então, quando eu digo que é uma vertente conservadora, é conservadora nos valores, no resgate das instituições, no respeito à liturgia da cidade e, principalmente, no aspecto econômico e de comportamento, que a gente precisa dar uma reviravolta. Então, nesse conceito, claro que eu enxergo que o Rio de Janeiro vai viver uma eleição ainda muito polarizada. Nós vivemos em 2018 uma eleição extremamente polarizada, com as discussões de bar. Não era mais futebol, a questão era se era Bolsonaro, se não era Bolsonaro, esquerda versus direita. Então essa discussão é salutar para a democracia. Eu sou um deputado que no plenário da Assembleia tem sido, e aí, modéstia à parte mais uma vez, um dos mais atuantes, e tenho promovido ali, junto com outros deputados, o deputado Alexandre Quinoploc, tenho promovido embates ideológicos profundos. E isso é salutar para a democracia. Quanto tempo a gente não via um parlamento que debatia ideias? Era um comportamento muito linear dos deputados. Então, esse embate ideológico é muito salutar, é muito bom. Eu enxergo que o Rio de Janeiro vai viver uma eleição em 2020 de embate ideológico, porque o cerne do bolsonarismo é no Rio de Janeiro. Esse movimento conservador ele teve uma expressão muito forte aqui no Rio de Janeiro com esse resultado das eleições, como eu disse anteriormente. E o PSOL está praticamente restrito aqui ao âmbito do Rio de Janeiro. Então, também é a capital desse movimento do PSOL, por exemplo, que é a esquerda, digamos assim, e teremos sim uma candidatura representada pela esquerda, teremos uma candidatura de viés conservador e teremos um embate ideológico muito bem posicionado. Então, não enxergo no prefeito Crivella um representante genuíno para essas questões ideológicas, por mais que no aspecto comportamental, por conta da relação religiosa que ele tem, ele se coloca como antagonista também a essas ideias progressistas, mas o genuíno embate ideológico não será caracterizado por ele, não será marcado ou protagonizado pelo Crivella. E aí aqui fica, mais uma vez, com todo respeito à pessoa, mas uma crítica ao que considero a pior prefeitura da história da nossa cidade. Rodrigo, você aqui falou de empreendedorismo, falou de choque de ordem, falou de amor ao samba, ao respeito à cultura do carioca. Você passou aqui por diversos temas. Mas dentre todos esses, ou algum além desse, né? Qual que seria a sua principal bandeira de campanha e até mesmo uma possível gestão na prefeitura caso eleito? Qual vai ser o seu principal mote nos próximos tempos aí de campanha? Lembrando mais uma vez que nesse momento a gente pode se referir como uma potencial pré-candidatura ou uma predisposição. A justiça eleitoral não deixa de falar candidatura. Pois é. Mas então, acho que uma bandeira que não é somente para uma eventual candidatura, mas para um mandato, por exemplo. O grande problema dessa cidade hoje é a restauração da ordem. O Rio de Janeiro precisa voltar a encontrar paz e, sobretudo, criar um clima menos hostil, não só ao desenvolvimento de novos negócios, ao empreendedorismo, mas à vida dentro da cidade. Hoje a gente está vivendo, como disse anteriormente, uma cidade absolutamente abandonada, com serviços públicos de péssima qualidade e num ambiente escuro, mal conservado. Isso tudo faz parte desse grande
mote, que eu diria, e dessa grande bandeira que é a restauração da ordem. Então eu concentraria, em falando de Rio de Janeiro, os esforços para a restauração da ordem. Na verdade, eu costumo exemplificar a minha atuação política nesse grupo que foi constituído em 2018 com 3 grandes pilares. O primeiro pilar, eu diria que é o pilar da ordem. Então, ordem, restauração da ordem, combate à criminalidade, criação de um ambiente menos hostil para a vida em sociedade e para o desenvolvimento de negócios. Esse é um grande pilar, inserido também o combate à corrupção. A todos os males, a todas as transgressões, restauração da ordem. O segundo grande pilar seria o pilar da família. Nós precisamos restaurar instituições. A família, e aí eu digo a família como um todo, ela vem sendo alvo de ataques, não só de ideologias que eu considero nefastas, mas, sobretudo, de má gestão que a gente tem sido vítima nos últimos anos. Então, quando você fala da família, você está falando de serviço público de péssima qualidade, educação de péssima qualidade, de serviços básicos como saúde de péssima qualidade. Você está falando de afronta à família como sexualidade antecipada dentro de sala de aula. Você tem diversos elementos de desrespeito à vida em sociedade, que você precisa valorizar esse ingrediente importante para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país, que é a família. Então seria o grande pilar. E o terceiro e último pilar é efetivamente o progresso. Eu não estou falando, por óbvio, não estou me referindo às ideias progressistas da esquerda. Estou falando do progresso propriamente dito, que vem com o desenvolvimento econômico. Você, parafraseando Ronald Reagan, o maior programa social é o emprego. E você só consegue ter emprego se você efetivamente tiver desenvolvimento econômico a partir do momento que você cria um ambiente mais propício aos negócios, seja pela desburocratização ou pelo combate à criminalidade, para que aquele indivíduo que queira implementar o seu negócio escolha o Rio de Janeiro, por exemplo, como um lugar tranquilo de se montar o seu negócio. Então, o desenvolvimento social ele vem diretamente atrelado ao desenvolvimento econômico. Então, a gente verifica de forma muito clara que esses 3 pilares eles se conectam. Se você tem ordem, valorização da família e progresso, um fator se conecta ao outro e dessa forma a gente consegue abranger os temas importantes que o Rio de Janeiro tanto carece. Mas eu diria, respondendo de forma objetiva a tua pergunta, que o ponto que o Rio de Janeiro mais precisa hoje de uma atenção é, de fato, a restauração da ordem como um todo. Deputado, tem um tema que dificilmente vai ser desassociado de você, que foi a quebra da placa da Marielle. Restauração da ordem. Quebra da placa da Marielle igual sinônimo de restauração da ordem. Eu te pergunto, depois da placa quebrada... Eu estou bem conectado à pergunta. Ela foi conectada, ela estava na pauta antes, foi coincidência. E ela foi colocada no seu gabinete depois de ter sido quebrada. Existe algum tipo de orgulho, Não, troféu, alguma coisa acho que é importante, mais uma vez, a possibilidade primeiro e talvez E seja... só para completar, você não acha que esse tipo de postura, de decisão, de ato, ele deixa o debate ainda mais acirrado, mais nivelado para agressividade, e menos voltado para as ideias, para as propostas, que é onde o debate deve ser travado? Você não acha? Eu sou um pacifista e um otimista inveterado. Então nunca o acirramento ou a briga fará parte do meu discurso. Agora, esse caso, e mais uma vez agradeço aqui a possibilidade, talvez seja uma das oportunidades mais francas de falar sobre esse tema. Na realidade, primeiro é preciso explicar o que aconteceu de fato. Eu, transitando pelas ruas do Rio de Janeiro e passando ali inúmeras vezes em frente à Câmara Municipal, na Cinelândia, para você que não é do Rio, entender a Cinelândia talvez seja a praça mais importante da cidade. Já foi cenário, palco de diversas passagens da nossa história. Ali está o Teatro Municipal, a Câmara dos Vereadores, o museu em frente, a Cinelândia é o cinema. A Cinelândia talvez seja o ponto mais importante do centro do Rio de Janeiro. E ali, a revelia da lei, por acharem, na verdade é o seguinte, essa turma da esquerda, eles acham que se a causa for, na concepção deles, nobre, isso permite que eles façam o que bem entenderem. Então eles acharam que a causa era nobre, falar sobre a morte da vereadora, e de fato é uma causa nobre. Marielle foi uma das mais de 60 mil pessoas que morrem assassinadas todos os anos no Brasil. São famílias que se perdem todos os anos no Brasil, e ela foi mais um exemplo disso, e por si só já merece aqui o nosso carinho, a nossa condolência à família, a nossa solidariedade e, sobretudo, a cobrança, no meu caso em especial, como homem público com mandato, a cobrança para que a gente tenha efetivamente a punição
para esse crime bárbaro. Agora, não é por conta da causa ser nobre que permite que a esquerda transgrida. O que eles fizeram foi simplesmente, em homenagem à vereadora assassinada, ao invés de cumprir os trâmites, quais sejam, apresentar um projeto de lei na Câmara dos Vereadores, mudar o nome da rua, da praça, seja lá do que for, eles resolveram confeccionar, por conta própria, uma placa similar à placa, ao modelo da placa ali, ao layout que é utilizado para a indicação das ruas e logradoras no Rio de Janeiro, e resolveram chegar lá, à revelia da lei, transgredindo, ao arrepio, mais uma vez dizendo, do que diz a legislação municipal, foram lá e colaram uma placa, na minha visão, aí sim, depredando o patrimônio público, que a partir do momento que eu colo algo por cima ou destruo algo que está colocado ali, que é patrimônio público, que é a placa original, a placa que mencionava, que apresentava o nome da praça, Cinelândia, que é a Praça Marechal Floriano, eles foram lá e colaram a arrepio da lei uma placa indicativa com o nome Marielle Franco. O que isso significa? Primeiro, que cria um ambiente de instabilidade para o turista, para aquele que visita a cidade que não consegue, a placa deixa de cumprir a sua missão principal, que é efetivamente indicar que o logrador é aquele. Primeiro, o grande erro. Segundo, é a destruição do patrimônio público, porque você destrói o que estava ali colocado e bonitinho, né? Enfim. E um ato de profunda transgressão, e aí eu dou exemplo, remonta a 2013. Essa mesma turma incentivou as manifestações, aqui eu não estou entrando no mérito se as manifestações são legítimas ou não, se a causa é legítima ou não, mas eles, por exemplo, incentivaram a ação dos black blocs, daqueles vândalos, que destruíram o centro do Rio de Janeiro. Quantos negócios não foram destruídos? Negócios pequenos foram destruídos por conta, eles saquearam, eles quebraram o Rio de Janeiro inteiro, eles botaram fogo em vários estabelecimentos, em ônibus, eles destruíram o Rio de Janeiro e assassinaram um profissional, um jornalista trabalhando, que foi o Santiago. Então eles não falaram nada, eles podem transgredir porque a causa é nobre. Então é mais um exemplo, assim como eles fizeram com os black blocs. Muitos deles eram patrocinados ou tinham vaguinha nos gabinetes dessa turma. Ou seja, eles não só apoiaram, como financiaram. Mais uma vez dizendo, se essa turma acha que a causa é nobre, lhes permite transgredir a regra. Então, nesse conjunto, nesse cenário que foi apresentado, eu resolvi, junto com o Daniel Silveira, meu amigo, meu irmão, deputado federal, a gente foi lá e tirou a placa. Na verdade, não quebramos nada, não quebramos nada. A gente foi lá e tirou a placa, deixando de novo a placa original. Dias depois, nós estávamos num comício em Petrópolis. E aí, nesse comício, a gente ali, óbvio, eram 4.000 pessoas na praça de Petrópolis, reta final de campanha. E a gente estava ali de forma eloquente, veemente, combatendo justamente esse comportamento, essas pautas que nós consideramos nocivas, que são essas pautas da esquerda. E aí exemplificamos essas transgressões com o que eles fizeram em relação à placa. E ali naquele momento, no calor do debate, né, do comício, a placa estava fisicamente no carro do deputado Daniel Silveira, do hoje deputado Daniel Silveira. Ele pegou a placa a título de exemplificar, de demonstrar aquilo que a gente estava falando. É uma placa de baixa qualidade, é uma placa de acrílico, de um material plástico, não sei bem qual é o material, mas bem frágil. Então, naquele momento, nós tiramos a fotografia com a placa. Eu quero dizer que não teve esse negócio de troféu, de olha, nós arrancamos a placa. Por mais que, mais uma vez, a gente diga, aquele episódio foi um episódio, na nossa visão, de restauração da ordem. Ele simboliza a restauração da ordem. Agora, pode parecer uma foto forte, uma foto agressiva, mas ela não teve o intuito de ferir a imagem, a memória da vereadora. Mas foi um gesto de total oposição, antagonismo e repúdio à transgressão feita pela esquerda e que, para nós, simboliza a restauração da ordem. E aí, a gente assume o mandato. Eu assumo o mandato na Assembleia Legislativa e me deparo com uma cena que eu considero grotesca, que é aqui, para você que quer caminhar nos corredores, na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, corredores dos gabinetes, ele é tomado por manifestação, principalmente por esses partidos da esquerda. Ou seja, sempre que fala algo de transgressão, sempre que fala alguma coisa que é relacionada a lixo, a porcaria, é impressionante que é sempre essa turma que protagoniza. E aí eles colocam nos corredores da Assembleia Legislativa todos os seus dizeres, as suas bandeiras, até aí tudo bem. Só que o meu direito de me manifestar, de expressar
a minha indignação ou as minhas pautas, ele vai até o limite do seu direito de também manifestar as suas. Então, o corredor da Assembleia Legislativa, definitivamente, não é um ambiente para exposição ou para o debate de ideias. Eles não podem pegar uma área pública comum, de um patrimônio público que é a Assembleia, e poluir os corredores dos gabinetes na Assembleia Legislativa, transformando num lixo, numa cracolândia, que é esse ambiente de deteriorização, de destruição que eles gostam de viver. Então, nos primeiros momentos ali na Assembleia, eu levantei uma questão de ordem ao presidente da Assembleia e pedi a ele que fossem tomadas medidas para a higienização desses corredores. E aí me manifestei nesse sentido, olha, o corredor da Assembleia Legislativa não é o local de manifestação, porque isso agride o meu desejo de manifestar ou a minha ideia contrária. E a gente não pode transformar aquilo ali num palco de manifestação. O palco de manifestação é dentro do plenário ou dentro dos seus gabinetes. E aí, como símbolo da restauração da ordem, como uma representação de uma pauta que é cara para nós, eu exemplifiquei dizendo, por exemplo, essa placa quebrada, ela significa, e aí vou corrigir, não é quebrada, é a placa retirada, removida, ela significa para nós... Foi quebrada no... Foi quebrada, não foi quebrada como um ato de ofensa. O que nós fizemos como um gesto de repúdio foi sim, arrancar a placa, retirar a placa, remover do local que foi indevidamente instalada. E aí, como símbolo da restauração da ordem que o Rio tanto precisa, eu instalei dentro do local adequado, eu botei dentro do meu gabinete, que aí eu não estou afrontando ninguém. Só quem vai ao meu gabinete para discutir ou debater, aí sim vai enxergar aquela placa ali como um símbolo de restauração da ordem, que é o que ela representa para nós, no local adequado. Mas o ato ali no palanque, os discursos que você fez, você não acha que também foi tão desproporcional quanto, na sua visão, a ação da esquerda de colocar a placa lá não causou uma desproporção? As pessoas estão muito acostumadas, mal acostumadas, primeiro, ao politicamente correto. Segundo, a ter deputado ou representante, seja ele deputado, vereador, seja lá qual cargo ocupe, mas eleito pela vontade popular, atuante. Eu, por exemplo, recentemente estive no Pedro II com o deputado Daniel Silveira, mais uma vez com o Daniel Silveira. E aí a narrativa que se criou por parte por parte da extrema imprensa é que os deputados invadiram o ambiente do Pedro II. Isso é um absurdo. Aquele ambiente, em primeiro lugar, é público, não é por ser deputado, não. Qualquer cidadão contribuinte tem o dever sagrado, legítimo, legal, de ingressar em qualquer espaço público. Então, respondendo a tua pergunta, aquele gesto não teve nada de agressivo, pelo contrário. Ele foi, pela primeira vez, um gesto de repúdio a algo que nós consideramos transgressão e que precisa, sim, ser enfrentado no Rio de Janeiro. A permissividade, a lascívia, a desordem, a balbúrdia que esses grupos de esquerda têm trazido, elas precisam de um freio, precisa de alguém que os enfrente, por mais que isso possa ser, em um determinado momento ou outro, traduzido como uma expressão de agressividade, mas não, pelo contrário. A minha relação com todos os parlamentares, com todo mundo, é muito amistosa, muito amorosa. Agora, no determinado momento ali de embate, é necessário que o comportamento seja um comportamento de embate. E nós não permitiremos a transgressão. Hoje, eu disse na campanha, por ocasião de um debate, e falei isso para o deputado Flávio Serafini, que estava comigo no debate. Eles tentaram me afrontar o tempo inteiro dentro de um ambiente que é absolutamente de doutrinação ideológica, que infelizmente é o ambiente universitário hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, eu diria. E ali dentro, enfrentando essa turma dentro do bunker deles, eu falei ao deputado Serafini, a esquerda terá dias muito difíceis no ano que vem, que foi o ano justamente quando assumimos o mandato. E hoje, eu posso dizer, tenho cumprido esse compromisso de campanha. A esquerda está tendo, no que depende de mim, dias muito difíceis. Serei sempre um agente que vai refutar e combater essas pautas que eu considero tão nocivas para o Rio de Janeiro. Para encerrar esse tema, já que é um tema bastante intenso quando se refere a você. Rende bastante. O governador Witzel, que estava no palanque no dia, depois quando ele assumiu o mandato, uns dias depois, ele chegou a pedir desculpas à família da Marielle. Eu te pergunto, você pediria desculpas para alguém que se sentiu mal, alguém que era ligado à Marielle? O próprio Marcelo Freixo, que era ligado à Marielle, elogiou o Witzel por essa atitude. Você pediria desculpas a alguém que se sentiu mal, alguém que a Marielle representava alguma coisa? Porque ela representava muita coisa para muita gente. Não receber um elogio do Marcelo Freixo, para mim, é uma grande honra. Espero que eu consiga
prosseguir toda a minha vida política sem receber sequer um elogio do Marcelo Freixo. Significa que eu estou no caminho certo. Agora, eu não pediria desculpas porque eu não fiz, mais uma vez dizendo, absolutamente nada, nem eu, nem o deputado Daniel Silveira, para afrontar a imagem da vereadora Marielle Franco. Muito pelo contrário, fica aqui a minha solidariedade à família da vereadora, ao motorista que essa esquerda esquece o tempo inteiro, que também foi vítima dessa barbárie. Então fica aqui minha solidariedade à família do motorista, à família da vereadora Marielle Franco. Fica aqui a minha cobrança enquanto cidadão, enquanto parlamentar, que esse crime seja efetivamente desvendado e punido, porque a gente precisa não só desvendar, mas punir os criminosos. E fica também a minha solidariedade às mais de 60 mil famílias que se perdem todos os anos no Brasil, fruto dessa criminalidade, e, sobretudo, as famílias também dos policiais que são assassinados, que são a nossa última fronteira com o caos, e essa turma, sobre o prisma deles, dos direitos humanos, pouco fala. Rodrigo, você na resposta anterior mencionou a visita que você fez junto com o deputado federal Daniel Silveira, fizeram ao Colégio Pedro II lá em São Cristóvão. Você disse que está sendo mal interpretado pela imprensa, que vocês invadiram o colégio. Afinal de contas, qual era o objetivo de vocês dois irem ao Pedro II? Né? Quais eram as intenções de irem lá? E, enfim, qual é a sua crítica à crítica da imprensa? Na verdade, não vamos tampar o sol com a peneira, como diz no popular. A gente sabe que o ambiente universitário e o ambiente escolar, e aqui no Rio de Janeiro o Pedro II é um símbolo disso, é um ambiente da mais profunda doutrinação ideológica, e eu tenho dito que se transformou num bunker da esquerda, e nós temos a missão de abrir essa caixa vermelha da esquerda. Agora, quero dizer que naquele dia especial, o deputado federal Daniel Silveira, ele tinha recebido anteriormente algumas diretoras de unidades do Pedro II, que tem o hábito, disso é fato, todo servidor, gestor público federal e outros gestores também, prefeitos, governadores, secretários, eles têm o hábito de fazer, na verdade, percorrer os gabinetes de deputados federais em Brasília em busca de emendas, que são emendas ao orçamento da União, e a gente está no período do ano que efetivamente essas emendas são direcionadas. Então, natural, não só o deputado federal Daniel Silveira, mas outros deputados receberam a visita de diversos gestores dos 3 entes federativos, mas principalmente ali se tratando do Pedro II. E aí essas emendas, esse pedido de emendas, eles tinham por objetivo reforma do espaço, adequação de espaço físico, investimento em infraestrutura, reforma de quadra poliesportiva. Aí o deputado Daniel Silveira recebeu essas solicitações e já, sim, determinou ao gabinete dele que fossem feitas algumas visitas nessas instituições que ele estava recebendo as emendas. O que é absolutamente natural, eu diria, que é efetivamente a função que um parlamentar tem, receber uma demanda, seja um pedido de emenda, ou a diligência junto ao Ministério, que também era, e nós verificamos ali a necessidade de diligência junto ao Ministério para aumento de pessoal, enfim. E aí o deputado Daniel Silveira resolveu visitar o colégio. Nós já tínhamos, na semana anterior, feito uma visita, dessa vez, a um colégio estadual, lá em Petrópolis. E aí eu fui à frente da visita, como deputado estadual, um colégio estadual, para verificar algumas denúncias relacionadas à merenda, também à doutrinação ideológica, a espaço físico. Estivemos no colégio, o Daniel me acompanhou. Dessa vez, o Daniel foi ao colégio, primeiro, com a missão de verificar em loco essa questão dos pedidos de reforma, de obras e das emendas que foram solicitadas a ele. Depois, como é a função do parlamento, de um parlamentar, é fiscalizar o poder executivo. No Colégio Pedro II, ele pertence ao poder executivo. E aí a função do parlamentar federal, Daniel Silveira, foi ao Pedro II. Eu o acompanhei e tinham outras questões que são de competência do Estado, estadual, que é, por exemplo, as denúncias de consumo de droga no entorno da escola, de oferecimento de droga aos alunos no entorno da escola, e mais, o cometimento de crimes no entorno ali daquela área do campo de São Cristóvão. E ali eu aproveitei o ensejo da visita para justamente verificar ali se era necessário alguma diligência pontual junto ao secretário da Polícia Militar ou da Polícia Civil, ao governo do Estado, se era possível eventualmente algum intercâmbio de forças ali, e o acompanhei. Coisa que é natural, acompanhei como deputado, como cidadão, um deputado federal, no gozo do seu mandato.
Quando chegamos à escola, e obviamente sem prévio aviso, a partir do momento que você está indo para uma missão e pode também vistoriar, fiscalizar, e veja bem, nós utilizamos o tempo inteiro o termo vistoria. Claro que você não pré-avisa, porque se tiver algum problema ali, eles vão maquiar ou esconder o problema, a coisa não vai ser tão orgânica, tão natural. Então, por óbvio que a gente não avisou. Agora, foi no horário de funcionamento da escola. Nós chegamos à portaria do colégio, nos identificamos. Olha, esse aqui é o deputado Daniel Silveira, o deputado Rodrigo Amorim, tinha mais 1 ou 2 assessores meus, 1 ou 2 assessores dele. E aí pedimos, onde é que fica a diretoria? A gente se dirigiu diretamente à diretoria, para poder ali explicar para a diretora o que estava acontecendo. Aí começou todo o transtorno. De fato, fomos por parte dos servidores, tá? Outra parte dos servidores nos apoiaram, nos incentivaram. E aí, quando chegamos à diretoria, fomos recebidos de forma muito hostil pela diretora. Falou, a gente está numa reunião, não posso te receber não, você não marcou, eu não estou em sindicância, como se só pudesse receber a visita, mais uma vez digo, não só de 2 deputados, mas de 2 cidadãos, só quando marcar. Que história é essa? Aquilo é um órgão público que tem que estar de portas abertas à sociedade. E aí fez uma série de óbices, de restrições, de forma muito rude, muito hostil. Nós temos por hábito filmar todo o procedimento nosso fora do âmbito da Assembleia ou da Câmara Federal, até por cautela, por resguardar a nossa integridade. Porque há uma tentativa tão clara de criar narrativas, afrontando ali a nossa, nos querendo taxar como agressivos. Enfim, é uma defesa nossa filmar todo o procedimento. Então nós filmamos todo o procedimento e ali ficou muito claro, e a gente vai divulgar em breve, a gente está editando esse vídeo aí, os momentos mais duros, para divulgar esse vídeo até como matéria de defesa nossa. E aí fomos muito mal recebidos. No primeiro momento disseram que não tinha nenhum servidor que pudesse nos acompanhar, impediram qualquer tipo de informação, e aí, de uma hora para outra, apareceram todos os diretores de todas as unidades do Pedro II e o reitor. E, por outro diretor, nos foi impedida que a gente andasse no pátio da escola. Impedido fisicamente, fomos impedidos fisicamente de andar no pátio da escola. E aí começou toda uma confusão, uma discussão com a reitoria e o Daniel. Aí ameaçaram chamar a Polícia Federal. Como se isso... A gente foi o tempo inteiro ameaçado. Olha, a Polícia Federal está vindo aí, a gente vai chamar a Polícia Federal. Que chame a Polícia Federal. Acabou que eles não chamaram nada, ficaram apenas blefando. Como se isso fosse nos intimidar. Essa turma esquece que a gente está do lado da lei. Essa turma esquece que a polícia é nossa aliada, não nossa adversária. E aí ficaram nos intimidando, até que depois de muita discussão, nós fomos enfáticos ali dizendo que o deputado Daniel Silveira, que era, na verdade, o grande protagonista do ato, disse que não, eu vou fazer a vistoria, vou caminhar pela escola e vou fazer a vistoria não só dos lugares que me pediram emendas ao orçamento para eventuais reformas ali, ampliação de espaço físico, mas eu vou vistoriar todas as instalações, as condições, e ali nós constatamos, primeiro, um bom serviço em alguns aspectos sendo prestado sim, o colégio estava limpo, organizado, mas por outro lado, percebemos também algumas deficiências na questão de infraestrutura que precisam serem melhoradas, e isso pode ser objeto de uma diligência nossa como parlamentar, e é papel nosso levar essas demandas, assim como a gente não pode se furtar disso, embora não tenha sido o objeto principal da nossa visita, mas por óbvio que a gente constatou uma profunda doutrinação ideológica, sim, naquele ambiente escolar. Então, em todos os corredores ali, a gente percebe de forma clara, evidentemente, que aqui não tem... aqui ninguém é cego às questões que são funções, inclusive, do colégio, da escola, da vida acadêmica, que é a formação do senso crítico do indivíduo, do aluno. Isso é óbvio que a escola pode contribuir em muito, mas quem educa, quem dá valores, quem dá caráter é a família, não a escola. E óbvio que a escola tem que levar a informação, sobretudo do processo histórico, sociológico do Brasil, de forma imparcial. Apresentar os fatos históricos de forma imparcial e deixar que o jovem forme a sua convicção com base nos seus valores, que vem de fora da escola. O que a gente não pode ter é uma escola que eleja ícones, heróis nacionais, aqueles que são, na verdade, símbolos de uma cultura ideológica, de uma vertente ideológica e, por outro lado, satanizar outros elementos, outras passagens da nossa história, como eles bem fazem. Então, por isso, nós, além de todo o espaço físico,
além da filmagem de toda a abordagem nossa ali, toda a visita, nós também fotografamos elementos que, na nossa visão, são incontestáveis provas de doutrinação ideológica dentro daquela escola que, convenhamos, todos sabemos aqui que é o bunker de um determinado partido político, é o PSOL. É um bunker da doutrinação ideológica e dos grupos de esquerda. A gente percebe isso de forma muito clara, como aqueles determinados jovens ali, uma parcela dos jovens ali, a maioria, eu diria, foi absolutamente lobotomizada por esse processo que não é de hoje, mas que tem formado não só militantes, mas, sobretudo, indivíduos, jovens e adolescentes, incapazes para o mercado de trabalho. A gente precisa, sem sombra de dúvida, de uma escola, de uma educação emancipadora para o mercado de trabalho, sem sexualização antecipada, sem temas, são importantes, temas transversos, mas que sejam conexas às matérias ali que devem, de fato, ter a atenção, que é português, matemática, geografia, história, biologia e pronto. Então, a gente percebe, sim, naquele colégio, um ambiente de profunda doutrinação ideológica. Recebemos, depois disso, virou uma discussão de âmbito nacional, e nós recebemos, ao longo dos dias após a visita, inúmeros relatos de pais. Tivemos o apoio maciço dos pais, maciço, e recebemos também muitas denúncias de doutrinação ideológica e também de sexualização antecipada, de más condições que a escola precisa efetivamente, e a gente precisa efetivamente fazer alguma coisa para limpar essa cultura que, infelizmente, tem sido uma verdade dentro do ambiente escolar. No Pedro II é um caso clássico disso, assim como no ambiente universitário. Aqui a gente tem, por exemplo, a UERJ, que foi outra polêmica tremenda, quando eu, no meu mandato, propus ali um projeto de lei e está em tramitação na Assembleia Legislativa para acabar com o sistema de cotas em função da cor da pele, mantendo outras cotas, como, por exemplo, dos policiais, de outros indivíduos, trazendo à tona uma discussão do processo de cotas. Eu, particularmente, sou contra o processo de cotas, sou um defensor da meritocracia, mas sei que tem algumas condicionantes ali sociais envolvidas, a gente tem que enxergar a realidade do Rio de Janeiro e do Brasil, mas eu apresentei um PL que é o sistema de cotas mais passível à fraude, porque é a simples autodeclaração. Nós vivemos num país miscigenado. Qualquer um que se autodeclare negro, ele pode fazer jus ao sistema de cotas, muitas vezes deixando de fora aquele que efetivamente precisa em razão da sua condição social, por exemplo. E aqui eu não estou entrando na discussão de que cotas são necessárias ou não, mas definitivamente esse sistema de cotas em razão da cor da pele, ele é absolutamente passível de fraude. E aí você acaba também deturpando o próprio contexto histórico da formação do povo brasileiro. A gente percebe, por óbvio, o Rio de Janeiro tem racismo, sim. Agora, nós não vivemos um apartheid. Eu refuto a ideia de negricídio. Eu nunca vi ninguém ser assassinado por ser negro. Ô, negão, morre aí, pum, e assassina. Eu nunca vi um caso desses. Agora, claro que a gente tem que trazer à tona o debate do racismo, do lugar do negro na sociedade, que é onde ele bem entender, assim como a mulher. Agora, enfrentar um problema do racismo, que é um problema real, que existe, mas que tem uma introdução histórica, tem uma justificativa histórica. A gente viveu num país escravocrata durante um bom tempo. A nossa abolição da escravatura foi recente, são 1888, são 100 e pouquinhos anos só. Claro que num primeiro momento, quando a abolição, se tem a abolição dos escravos, claro que esse negro escravizado ele passa a ocupar as camadas mais basilares da sociedade. Até que a gente inverta essa mecânica, que o negro possa ascender socialmente, algumas gerações precisam ser... A gente precisa de algumas gerações para isso, para inverter esse processo. Agora, a gente não pode se esquivar, por exemplo, que na década de 80 e 90, a gente teve um fenômeno no Rio de Janeiro, no Brasil, do êxodo rural. Quantos e quantos nordestinos, os brasileiros do Norte e do Nordeste, que vieram na tentativa de uma vida melhor no Sudeste, sobretudo no Rio e São Paulo, vieram para cá e chegaram aqui e quebraram a cara. Viram que não era bem como eles pensavam que era. Então, óbvio que esses indivíduos que vieram para cá ficaram, durante um bom tempo, marginalizados, à margem de uma sociedade vigente naquele momento. E, claro, ocuparam as periferias da nossa sociedade. A gente tem favelas no Rio de Janeiro, que, por exemplo, Rio das Pedras, Rocinha, que é uma favela eminentemente branca, fruto dessa imigração
dos nordestinos para cá, fruto do êxodo rural. E aí quando você, por exemplo, concede um sistema de cotas para um negro, ou que é aquele que se diz negro, que pode sim ter passado por um processo de marginalização social, sem sombra de dúvida, fruto de um processo histórico que a gente viveu, mas você acaba afrontando um nordestino de cor de pele branca que mora na favela, está tão à margem da sociedade quanto esse outro indivíduo e que muitas vezes não é contemplado por um sistema afirmativo de cotas como esse. Então esse processo precisa ser rediscutido. Então, diante desse contexto em todo, nós precisamos sim botar o dedo na ferida e, como eu disse inicialmente, abrir a caixa vermelha dessas universidades, desse ensino no Brasil. A gente tem, por exemplo, no 9º andar da UERJ, uma Cracolândia montada. A gente tem ali, e no Pedro II também, há relatos, inclusive já foi judicializado, me parece, de instalação de um diretório de partido político dentro do campus. A gente tem dentro do 9º andar da UERJ, para quem não foi lá, eu tenho as fotografias, primeiro uma degradação, uma imundícia, uma nojeira, uma Cracolândia instalada com uma sala destinada ao consumo de droga. A gente tem ali, afixado nos corredores da UERJ inteira, mas sobretudo desse lugar especial que eu me refiro, todo tipo de cartazes em prol de um partido político ou de uma vertente política. Claro que a universidade é um ambiente de discussão, de formação de ideias, mas a gente não pode ter a parcialidade de permitir fazer daquilo ali um reduto exclusivo de uma vertente de pensamento. Então, claro que a gente é ameaçado o tempo inteiro, fisicamente, a nossa integridade física e vida. É impressionante que esse reitor, por exemplo, se achou no direito de nos ameaçar dizendo que vai abrir, vai instaurar, vai apresentar uma reclamação junto aos conselhos de ética da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa. Então, veja bem, quando você sai da zona de conforto, quando você faz uma quebra de expectativa e um deputado age como ele deve agir, que é fiscalizar o Poder Executivo, que é ser atuante, ele recebe em troca a ameaça de ser processado. E aí eu confio nas instituições democráticas do Brasil, que processe à vontade. Nada vai nos impedir de fazer o que tem que ser feito. Bom, aproveitando esse tema da educação, recentemente você pediu auditoria das contas da UERJ. Por que você fez esse pedido? Na verdade, eu sou presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa. Além de todo esse viés de doutrinação ideológica que a gente precisa efetivamente combater por uma educação de qualidade, a UERJ, por exemplo, ocupa índices sofríveis, posição sofrível dentro do ranking internacional das universidades. Eu tive o desprazer de ouvir do atual reitor, aliás, reitor esse que é marcado por ter realizado um concurso público para professor e somente ele ter sido aprovado nesse concurso. Então, esse reitor se orgulhou numa audiência pública que fizemos na Assembleia Legislativa, por exemplo, de considerar como grande legado da sua gestão botar os elevadores da UERJ para funcionar. Isso é um absurdo. A UERJ ela investe quase 90% de seu orçamento, que é um orçamento bilionário. A UERJ tem um orçamento de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Orçamento esse para atender ali nem 50 mil pessoas. Orçamento esse muito maior do que municípios como São Gonçalo, por exemplo, com mais de 1 milhão de habitantes. Então, esse orçamento ele é destinado, quase 90% desse orçamento, para custeio de pessoal. Claro que o maior patrimônio de uma universidade são os seus professores. Agora, fica a minha pergunta, qual parcela desse orçamento ele é destinado, por exemplo, ao investimento em pesquisa, que deveria ser a maior matéria, o maior legado de uma universidade? Quase nada. Qual orçamento fica destinado à ampliação de laboratórios, à aquisição de material, sobretudo no campo científico? Quase nada. Então a gente precisa rever essa autonomia universitária. Essa autonomia universitária que é constitucional, ela não significa um salvo-conduto para que o reitor e aquele grupo, na sua maioria das vezes, que são todos ali militantes de grupos políticos, eles não podem, de forma nenhuma, usarem a gestão universitária para materializar os seus anseios políticos ou patrocinarem o seu trabalho político. Isso não pode acontecer. Então a gente precisa fazer uma devassa nos contratos da UERJ. Tem ali uma coisa que eu diria, além de ilegal, de imoral, é uma coisa que custa a gente acreditar que em pleno século XXI isso aconteça. O estacionamento da UERJ
que até bem pouco tempo atrás, não sei se isso depois que a gente revelou continua, aliás, é até um bom motivo para ir lá, o estacionamento em dias de jogos no Maracanã, ele é explorado sem nenhum registro contábil, sem nenhum contrato, sem nenhum comprovante, é de forma clandestina explorado com o aval da reitoria da UERJ. O indivíduo chega ali para ir para o jogo do Maracanã, todos sabem que a UERJ está ali fisicamente do lado do Maracanã, então é um lugar até muito bom de se estacionar, porque você atravessa a rua e está no estádio. Agora, se cobra R$30, estabelecem o preço ao bel prazer, dependendo do jogo, não te dão nenhum recibo, você não tem nenhum seguro, você não tem recolhimento de imposto, não tem nada. Absolutamente clandestino, sem registro contábil, sem nada. E da mesma forma que não se registra quanto está entrando, muito menos, tão pouco se registra para onde está indo esse dinheiro. Então é mais uma prova cabal das transgressões nas contas da universidade. A gente tem ali os professores com dedicação exclusiva que deveriam receber como recebem a mais por ter a dedicação exclusiva à universidade, que todos sabem que deixam ali a sua matéria ali, o seu mistério, o seu trabalho, a cargo muitas vezes de estudantes ou de estagiários ou de outros professores em início de carreira e tem uma vida profissional fora, muito justo, mas então abra mão da dedicação exclusiva. E ninguém sabe qual critério é feito, qual a quantidade. Então, assim, tem vários elementos na gestão da UERJ que eles precisam. E aí, mais uma vez, eu estou dizendo, eu assumo que a gente tem que enfrentar a questão da doutrinação ideológica dentro do ambiente universitário e escolar. Agora, a questão das contas da UERJ é uma questão grave, tanto é que quando nós recebemos, quando havia sobre a mesa o requerimento para instalação de uma auditoria especial na universidade, foi aprovado por unanimidade dentro da comissão de orçamento, inclusive com o voto favorável de um deputado do PSOL. É sinal de que a gente precisa efetivamente abrir a caixa preta da universidade, das contas da universidade. Eu imediatamente estive com a presidente do Tribunal de Contas do Estado, que se prontificou, nos termos da legislação estadual, a apresentar um servidor público, um auditor fiscal, né, de contas do Tribunal de Contas do Estado, para que possa, junto com a comissão de orçamento, fazer uma devassa nas contas da universidade, e a gente vai fazer isso muito em breve, inclusive com a visita novamente no espaço físico da universidade, que eu tenho certeza que vai ser transformado de novo num grande espetáculo, com ali hostilização, com confusão, eu tenho convicção disso. Da mesma maneira que esses grupos de esquerda, se valendo das comissões que eles presidem na Assembleia Legislativa, resolveu, tá certo que o regimento da casa permite que eles façam audiências públicas fora do ambiente da UERJ, mas eles resolveram fazer uma audiência pública dentro da UERJ para justamente debater o meu projeto de lei que fala sobre as cotas. E ali dentro trouxeram a discussão para dentro do cenário deles. E em tese, inicialmente, nos impediram de participar. Eu, cumprindo o regimento da casa, onde todo deputado tem voz em qualquer ato da Assembleia Legislativa, estive acompanhado do deputado Alexandre Knoploch e nos fizemos presentes. E ali nós fomos mais uma vez hostilizados, ofendidos, ofenderam o deputado Alexandre Knoploch, que é judeu, com coisas gravíssimas, nos chamam de racistas o tempo inteiro, levaram um ambiente político, partidário, para dentro de uma discussão que é uma discussão vital para o Rio de Janeiro, e dentro daquele caldeirão, daquele ambiente de hostilidade o tempo inteiro, teve mais uma confusão e, mais uma vez, nós fomos taxados de agressivos, de baderneiros, de violentos e por aí vai. Mais uma vez eu digo, custe o que custar, a esquerda terá e está tendo dias muito difíceis e nós não vamos nos deixar de realizar aquilo que tem que ser realizado, não vão nos silenciar e nos impedir de fazer o que tem que ser feito. Rodrigo, sei lá, uns 3, 4 meses atrás, você protagonizou um episódio aqui perto, na Praça 15, que muita gente concordou e muita gente também discordou. Foi uma coisa que pululou aí nas redes sociais, que você estava andando e encontrou um rapaz usuário de maconha e filmou e falou, maconheiro, vagabundo, etc, etc. Para você, o único caminho para a questão das drogas é a repressão ao usuário? O que você acha da legalização? Não das drogas de uma maneira geral, mas
sei lá, da maconha, que é o que está mais acontecendo no mundo atualmente. O que você tem a dizer sobre isso? Como eu disse, eu fui o deputado mais votado dessa última eleição, dessa legislatura. E, além de ter sido mais votado, eu me orgulho de ser um dos mais atuantes. E nessa atuação, nesses primeiros meses de mandato, eu ganhei 2 apelidos que eu me orgulho muito. O primeiro deles é de padrinho dos concursos públicos. Na verdade, a gente, no processo de recuperação fiscal, o Rio de Janeiro deixou de convocar e dar posse a várias pessoas que passaram nos concursos públicos. A gente sabe que o maior caminho para a ocupação, pelo artigo 37 da Constituição, de um cargo público é efetivamente o concurso público, que traduz ali toda a meritocracia de quem estuda, se dedica e está habilitado para ocupá-lo. No entanto, a segurança jurídica daquele que fez o concurso público, ela foi afrontada muitas vezes no Estado, porque nesse processo de falência do Rio de Janeiro, fruto dos governos incompetentes e corruptos, fez com que os concursos, esses que passaram, foram aprovados, não fossem chamados. Muitos concursos, eles expirariam agora, e aí eu apresentei um projeto de lei que já foi convertido em lei, sancionado, está em vigência, que justamente suspende a validade do concurso público enquanto perdurar esse processo de recuperação financeira, dando assim maior garantia e segurança jurídica àqueles que fizeram concurso público, que abdicaram da sua família, da sua vida, de outros negócios, de outras profissões, para justamente ingressar na carreira pública. E aí, por óbvio, eu fui chamado por várias pessoas que fizeram concurso, comissões de concurso, e tenho tentado promover as diligências necessárias para que efetivamente a gente possa chamar esses indivíduos. Já tivemos sucesso no caso dos papiloscopistas, oficiais de cartório, policiais militares, corpo de bombeiro, Tribunal de Justiça, analista, técnico judiciário, oficiais de justiça, enfim, várias carreiras que efetivamente a gente contribuiu, e aí eu me orgulho muito desse apelido, que é o padrinho dos concursos públicos. Por outro lado, ganhei o apelido de caçador de maconheiro. Primeiro, eu, pessoalmente, tenho um posicionamento pessoal de ser 100% contrário a qualquer tipo de flexibilização na lei antidrogas. O consumo de drogas é crime e, no que depender de mim, continuará sendo. Além disso, apresentei ao deputado Daniel Silveira e a outros deputados federais do meu partido em Brasília que façam um projeto de lei e tomem as medidas necessárias para que o consumo de drogas ele tenha um agravamento de pena. E isso precisa, por óbvio, de uma legislação federal. Então, eu entendo que muitas famílias se perdem todos os anos no Brasil fruto do consumo de droga. Esses indivíduos que consomem droga, eles financiam o tráfico e esse estado de narcoterrorismo que o Rio de Janeiro vive. Então, eles são grandes inimigos da sociedade fluminense, do Rio de Janeiro, e o consumo de droga precisa ser enfrentado efetivamente. A gente tem que parar com essa complacência de achar que o consumo de droga não é crime. Eu participo, por hábito, de muitas reuniões dos conselhos de segurança. Certa vez, participando de uma reunião de conselho de segurança, eu ouvi de um guarda municipal, além de outros agentes de segurança ali, que o combate ao consumo de drogas ele foi deixado de lado. Porque esses indivíduos, os agentes da lei, entendem que o consumo de drogas não é crime. Ora, claro que é crime. Precisa ser enfrentado, sim. Então, me causou revolta, eu diria, tá andando ao lado da Assembleia Legislativa, estava saindo de um prédio ao outro. Para você que não sabe, a Assembleia Legislativa a gente vai agora, no próximo ano, para um novo prédio onde era um bannerjão. Mas tem o prédio da presidência e de outros órgãos ali administrativos da Assembleia Legislativa aqui na Rua da Alfândega. E eu saí da Rua da Alfândega, me dirigia ao Palácio Tiradentes e fui caminhando como faço habitualmente. E quando eu estou passando por ali, me defronto com um indivíduo com roupinha de trabalho, pastinha de trabalho, no meio do horário comercial, como se... Isso não quer dizer que possa fora do horário comercial, mas o desplante chega a tal que no meio do horário comercial, ou seja, num momento que aquilo estava abarrotado de gente indo e vindo, jovens indo e vindo, o cara fumando maconha à luz do dia, isso não existe. Então, como eu disse anteriormente, chegou um momento que as pessoas precisam entender que o servidor público, que o homem público, que um deputado, ele precisa cumprir o seu dever. As pessoas não estavam acostumadas a isso. Então, eu confrontei e fiz aquele vídeo ali justamente porque toda abordagem, toda ação nossa no ambiente externo à Câmara ou à Assembleia Legislativa, a gente filma por cautela e aquilo deu um vídeo que foi realmente muito visualizado, milhões de visualizações, mas que eu não me arrependo nem um minuto porque eu estava exatamente cumprindo o papel que qualquer cidadão de bem deve cumprir,
que é coibir, refutar e contestar o uso de drogas, que são o grande vilão da sociedade no Rio de Janeiro, é o usuário de droga, aquele que alimenta o tráfico e aquele que derrama sangue de inocente, como tivemos recentemente a menina Ágata, que foi assassinada por um vagabundo desse aí que consome droga. Só aproveitando o gancho, você está falando das drogas ilegais, né? Maconha, enfim, cocaína, etc. Mas não vou nem falar do álcool, porque... Mas e o cigarro, por exemplo? O álcool e o cigarro, você seria contra uma possibilidade de proibição? Olha, eu sou um legalista. Porque, enfim, também vicia, né? E também causa muito transtornos em muitas famílias. Pois O é, álcool eu sou, destrói muitas sem famílias. dúvida, mas assim, eu sou um legalista. Na verdade, o que está disposto ali, na letra da lei, é que o consumo de drogas, aí no caso entorpecentes, a maconha é droga. Então eu não estou entrando nessa seara se o álcool é mais ou menos nocivo, embora eu tenha convicção, com base em estudos científicos, que a maconha é mais nocivo que cigarro, que álcool, porque a maconha, primeiro que ela liga a chave para o consumo de outras drogas. Além disso, há comprovadamente estudos científicos que deixam de forma muito objetiva, clara, que a maconha, ela, ao longo do tempo, ela traz transtornos irreversíveis, como esquizofrenia e outras doenças psiquiátricas. Então, ela faz, de fato, mal à saúde, mas nem entrando nessa seara. Como legalista, é proibido. A partir do momento que uma conduta é tipificada e proibida, ela deve ser combatida. E aí a gente entra num aspecto aqui no Rio de Janeiro, nesse, repito, narcoterrorismo que nós vivemos, que tem no tráfico de drogas as maiores quadrilhas, que aí essa escalada da criminalidade nos últimos anos, que levou esse descalabro que gerou o Rio de Janeiro e que está sendo enfrentada agora no que eu digo que é a melhor política de segurança da nossa história, ela justamente está tendo um grande trabalho e muito sangue tem sido derramado nesse enfrentamento ao tráfico, que é necessário, mas que é causado e financiado por esses, repito, vagabundos marginais que consomem droga. Deputado, o blog do Berta, um blog de jornalismo investigativo aqui do Rio de Janeiro, publicou uma matéria dizendo que enquanto você tinha... Só um adendo, esse Berta é um indivíduo que recebia durante campanha política, financiado, isso está comprovado no TRE, é um jornalista que resolveu dedicar a sua vida para fazer um blog parcial, um blog ideológico em prol de um determinado grupo político e mais ainda, financiado por esse grupo político, e a prova está aí, no site do TRE. Foi esse cara que, após a nossa apresentação de proposta de uma CPI, coincidentemente, no dia seguinte, ele resolveu colocar em seu blog a matéria ali, abrindo a minha vida, que na verdade é um livro aberto, mas que de fato, desculpa te interromper, mas é colocando essas questões aí que ele colocou. A matéria diz que o deputado ocupava cargos em 2 prefeituras enquanto tinha cargo em Brasília. O que você tem a dizer sobre isso? Nunca tive cargo em Brasília. Esse cara me chama de fantasma, e aqui eu digo fantasma só se for para assombrar a esquerda. Eu deixo de forma muito clara, eu disse inicialmente que eu tive vida pública. Desde então, não é agora no mandato de deputado. Eu fui secretário, fui servidor público em alguns municípios, fui procurador autárquico do município de Niterói, e uma das passagens na minha vida que mais me trouxe experiência e realizações foi justamente no momento que eu atuei na Baixada Fluminense. Estive em Nova Iguaçu, estive em Nilópolis, estive em Mesquita. Em alguns momentos não tinha uma pacificação ainda por parte do STF, no sentido de estar nomeado em dois lugares ao mesmo tempo, em 2 órgãos ao mesmo tempo. E o entendimento, à época, era de que se você não tivesse incompatibilidade de horários e de funções, não haveria menor problema, uma vez que eu deixo aqui de forma muito clara. Eu sempre trabalho desde os meus 17 anos de idade, sempre trabalhei, enquanto estudava, trabalhei. O trabalho que engrandece o homem, eu falo isso de forma muito clara, porque é assim que eu quero criar meus filhos. Agora, o meu trabalho e o meu serviço a esses municípios sempre foi do caráter técnico. Eu sou um grande especialista em projetos, em apresentação de projetos. A gente, não sei se vocês sabem disso, mas os municípios em especial perdem milhões de reais de investimento pelo simples fato de não apresentar projetos
naquelas linhas de patrocínio, de financiamento específicas que os ministérios fazem em Brasília. Então, muitos recursos são devolvidos ou não são sequer utilizados por conta de não se ter um projeto condizente com aquilo que está sendo proposto, por exemplo, pelo governo federal. Eu nunca tive cargo nenhum do governo federal em Brasília, nunca. Já fui servidor público no âmbito municipal, também nunca fui servidor estadual. Sempre fui no âmbito municipal. O que acontece quando esse indivíduo resolve, em retaliação política, em perseguição política, devassar a minha vida, que é um livro aberto, ele vai nas minúcias de investigar a vida da minha família, da minha esposa, da minha mãe, falar sobre dever IPTU, de comprar um apartamento devendo IPTU ou não, e outras questões do tipo que eu enfrento sem o menor problema. Que a minha mãe, enquanto dirigia uma empresa, uma instituição, respondeu ao processo trabalhista, coisas que eu não tenho o menor problema, que é um livro aberto. Muito pelo contrário, só revela mais uma vez a forma pela qual os empresários e empreendedores nesse Brasil, nesse país, eles são, de fato, sofrem o sofrimento do empreendedor e do empresário no Brasil, que vive aí à mercê de uma legislação paternalista, uma legislação trabalhista absolutamente paternalista, de uma carga tributária aviltante. Então, eu não tenho nada a esconder. E quando esse indivíduo resolve apresentar a minha vida funcional, meu histórico de vida pública, ele de fato apresenta os locais que eu estive, que eu fui nomeado, que eu servi. E aí, por óbvio, a imprensa como um todo sai buscando essa informação. E aí ele vai nos municípios e, de forma unânime, todos os municípios, independente da vertente ideológica, muitos partidos, inclusive, que são adversários nossos no campo ideológico, a informação que ele obteve foi unânime, que eu, de fato, prestei um serviço naquele período que eu fiz, as realizações que eu apresentei, sobretudo na Baixada Fluminense, que eu criei o PROCON, criei a Casa da Mulher, implementei projetos de inclusão social para pessoas com deficiência, implementei o programa Viver Sem Limites, e entre outras realizações. E aí, esse indivíduo, quando vai à prefeitura de Mesquita, o prefeito de Mesquita, que é um desafeto político, é um prefeito que transgrediu por muitas vezes ao longo da sua gestão, inclusive por conta disso foi afastado do cargo, tem contas reprovadas no TCE, na Câmara de Vereadores, responde a inúmeros processos. Foi agora que, recentemente, no aniversário de uma cidade pobre da Baixada Fluminense, com todas as suas mazelas, ele resolve gastar R$500 mil na contratação de show pelo aniversário da cidade. Ou seja, um cara desse naipe, que é meu adversário político, com muito orgulho, porque no dia que eu for aliado de tipos como esse aí, eu estou no caminho errado. Então, esse indivíduo resolve dizer, quando ele não era o prefeito da cidade, ele resolve dizer que eu fui funcionário fantasma, de forma leviana, de forma caluniosa, que inclusive já está sendo objeto de investigação e processo criminal. No âmbito da Polícia Civil já há processo instaurado contra ele, investigação instaurada contra ele, inclusive por utilizar a máquina pública para desfavorecer seus adversários políticos. Ele está inserido, e talvez seja o primeiro caso no Brasil, na lei de calúnia eleitoral, que foi sancionada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse indivíduo vai pagar o preço disso. E aí ele resolveu dizer que abriria uma investigação, um procedimento lá contra ele, quando ele não pode fazer, eu não sou servidor público ele não tem competência para isso, eu não sou servidor da Prefeitura de Mesquita, mas enfrento qualquer processo sem o menor problema. Agora, eu não vou me calar. E isso, inclusive, levou, eu rebati todas, tanto é que esse assunto ficou estagnado, acabou, morreu, e ele recentemente esteve no plenário da Assembleia Legislativa e fez algumas gracinhas nesse sentido. E eu, obviamente, como não tenho nada, não tenho rabo preso com ninguém e não devo absolutamente nada, o refutei na saída da Assembleia Legislativa. Botei o dedo na cara desse indivíduo e falei, me chama aí agora do que você me acusou. E ele simplesmente amarelou, porque é um frouxo. Ele amarelou, botou o galho dentro, ficou apavorado. E eu faço isso, já o desafiei diversas vezes para ir no plenário da Assembleia Legislativa. Só que ele é um frouxo, não foi. Quando foi lá por outro motivo, esperava não me encontrar. Quando me encontrou, tomou o que devia. O refutei. Foi filmado isso também, o vídeo foi muito divulgado. E eu rebati, e ele amarelou, botou o galho dentro. E mais do que isso, se acovardou. Disse, não fui eu que falei, é um mentiroso.
e vai responder isso na instância adequada, que é a instância criminal, que é o lugar, aliás, que ele está muito acostumado a habitar. Deputado, recentemente teve uma questão da saída ou não do PSL da base do governo Witzel. Eu queria saber o que você acha disso e, aproveitando o gancho, como é que você analisa a briga rusga ou briga, não sei, entenda como quiser, do governo do Bolsonaro com o PSL também em nível federal? Na verdade, como eu disse bem no início aqui do nosso papo, esse processo de 2018 foi uma grande frente conservadora que venceu as eleições. E nesse contexto está a eleição do presidente da República, dos deputados, dos senadores e também do governador Wilson Witzel. O governador Wilson Witzel ganhou a eleição numa vertente, numa proposta conservadora, principalmente no enfrentamento à criminalidade. Ali teve as suas propostas vinculadas do presidente Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, da campanha do senador Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. E eu tenho a mais absoluta convicção que, não obstante aos atributos e ao mérito do próprio governador, que são notórios, ele, por óbvio, foi muito incentivado e foi turbinado, eu diria, nessa grande onda que se formou, nessa grande vertente, frente conservadora que se formou, que foi a grande vitoriosa no processo eleitoral de 2018. Eu, por razões naturais, sobretudo no que diz respeito ao enfrentamento da criminalidade, o nosso viés ideológico é absolutamente igual e converge ao do governador Wilson Witzel. Por isso que, desde o primeiro momento, a gente se colocou como apoiador dessas pautas na Assembleia Legislativa. O que acontece é que essas questões de relacionamento, sobretudo relacionamento político, elas são passíveis, sim, de rediscussão. Essas, como você bem afirma aí, essas rusgas ou pequenas adequações que precisam ser feitas nessa relação, elas são absolutamente naturais do processo político. De fato, quando o governador, o presidente da República, ele inicia um governo que vai na mesma vertente que o governo do Estado pratica, com as mesmas ideias, com o mesmo tipo de eleitor, de eleitorado. E aí, quando o governador, em algumas declarações, ele diz ou manifesta o seu intuito de um dia disputar a presidência da República, por óbvio, ele causa ali uma dissintonia daqueles que votaram no presidente da República e também votaram no governador. E caso, em 2022, tudo indica que sim, o presidente Jair Bolsonaro seja candidato à reeleição, isso acabaria criando uma antítese de projetos. Então, na verdade, essa antítese que se forma é uma antítese de projetos políticos e que foi o motivo da manifestação do senador Flávio Bolsonaro de sair da base do governo Wilson Witzel, o que eu tenho traduzido sempre como uma questão de independência. Na verdade, a nossa convergência de ideias é em prol do Rio de Janeiro e dessas pautas que a gente tanto defende. Agora, os projetos políticos eles têm que ser analisados pontualmente, por ocasião, por óbvio, das eleições. Eu, por exemplo, espero que em 2020, essa mesma vertente conservadora que se forma, que ela permaneça viva. A gente precisa, de forma suprapartidária, enfrentar e colocar aí uma candidatura de espectro conservador. E aí, por óbvio, passa pela liderança do senador Harold de Oliveira, pela liderança, por óbvio, do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, do PSD e também do governador Wilson Witzel, do PSC. Então, os momentos eleitorais eles têm que ser observados com o raio-x daquele momento na eleição. E aí, por óbvio, é natural que essas distorções de projeto e essas rediscussões elas aconteçam, que é o que está acontecendo agora. Também não tenho dúvida de que boa parte do que eu chamo da extrema imprensa adora se alimentar dessas questões que acabam ocorrendo e, eu diria, dar um tamanho maior ao que deveria ser dado. Então, eu quero dizer com isso, de forma muito sintética, que essas questões que são pontuais e fazem parte exclusivamente da questão política e eleitoral, elas têm sim que ser discutidas, colocadas à mesa, mas a defesa das pautas e dos valores do Rio de Janeiro, elas perduram. Por isso que eu insisto em dizer que é o que eu defendo. A posição da bancada ela tem que ser uma posição de independência, não de submissão. Se as pautas forem boas para o Rio de Janeiro e forem aquelas que a gente pensa em comum acordo, elas serão veementemente defendidas. Quando não, serão criticadas. E a gente precisa ter a independência para tomar e formar a nossa convicção, independente da questão partidária e eleitoral. Rodrigo,
Falando também um pouco sobre política, mas baixando um pouco a Temperatura. Você, o secretário de Educação Pedro Fernandes e o governador Wilson Witzel são lutadores de jiu-jitsu. Sim. No chão, quem que ganha? Eu com certeza absoluta. E fica aqui já o desafio para os outros dois, pô. E falando em luta, voltando um pouquinho para a política, como é que você analisa a radicalização do debate político nos últimos anos? Você Sensacional. é recente, né? Um político recente, mas como é que você observa esse debate mais polarizado? Fundamental para a democracia. A gente vivia, num passado muito recente, eu diria, uma atuação muito linear nas assembleias e nas câmaras e na Câmara Federal. Ou seja, o comportamento do político era aquele que foi refutado nas urnas. Então, um comportamento fisiológico e que a gente tem que, aos poucos, e eu me orgulho de estar vivendo esse processo histórico no Brasil, que é do embate ideológico, porque através do embate ideológico e da promoção desse debate dentro das assembleias, no caso aqui da Assembleia Legislativa, a gente passa a ter uma discussão que é extremamente salutar para a formulação de políticas públicas e para o futuro da cidade, do estado e do país. Deputado, você falou da sua ação à frente da Comissão de Orçamento e aconteceu um fato inédito, histórico, recentemente, inclusive com o que dizem, o governador pedindo para você ir contra o que você foi, o governador que é um aliado seu. Como é que você analisa essa questão? Como é que você, para falar sobre isso? Você está se referindo às contas do último exercício. Na verdade, do governo Pezão Dornelles. Para que os nossos espectadores aí entendam, faz parte justamente da tripartição dos poderes de Montesquieu, um poder fiscalizar o outro poder. Então, na verdade, todo ano, não só o parlamento, né, o poder legislativo, ele promove ali, através de uma lei que é aprovada no parlamento, o orçamento para o próximo exercício, como também ele aprova ou reprova as contas do último exercício. Como é de praxe, nós agora, recentemente, recebemos as contas referentes ao exercício 2018 do ex-governador Luiz Fernando Pezão e também do vice-governador Dornelles, que durante um período curto ali, no final do mandato, foi o governador. Então, esse relatório, essa avaliação de contas, ele é precedido pelo relatório prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu recebi esse relatório, um relatório de quase 1000 páginas, li e reli esse relatório e, ao fazer o meu parecer, apresentar o meu parecer, eu levei em consideração, claro, os aspectos técnicos. E ali eu dou alguns números que são números, de fato, que chamam a atenção. Foram 14 irregularidades apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado, além de outras tantas questões que foram apenas ali recomendações e tudo mais, mas 14 irregularidades. Dentre essas irregularidades, um calote de 42 milhões de reais aos municípios. O Estado tem que passar parte do seu orçamento, dos seus recursos ao município, e deu um calote em 2018 de 42 milhões aos municípios. Eu lembro que nós temos alguns municípios que estão sem aula. Tem um município aqui da região serrana que está sem aula há 3 meses por greve de professores e que eu tenho convicção. Municípios que têm um orçamento pequeno, essa parcela do repasse, ele representa muitas vezes 10, 15% do orçamento daquele município. Então, fundamental para a vida, eu sou municipalista, sou adepto a uma revisão do Pacto Federativo e aí, em prol dos municípios, esses valores que foram calote do governo do Estado para os municípios, eles seriam vitais para a vida desses determinados municípios. Além disso, foram despesas da ordem de 220 milhões de reais, sem qualquer registro contábil, sem qualquer contrato jurídico, sem qualquer empenho. Ou seja, o governo do Estado resolveu pagar de forma ao seu bel prazer, resolveu pagar a um fornecedor, a um prestador de serviço, sem nenhum contrato, sem nenhuma auditoria, sem nenhuma revisão do que foi entregue ou não. Ou seja, a revelia da lei, eles, de forma clandestina e irregular, eles pagaram 220 milhões de reais. Foram aproximadamente 400 milhões de reais gastos no último quadrimestre, ao arrepio da lei, sem apresentação da fonte de custeio e de como seriam pagas essas despesas, gerando uma dívida para o governo seguinte. Foram mais de 1,5 bilhão de reais, que são aquelas famosas pedaladas, que são as maquiagens no orçamento, justamente para enfeitar ali o orçamento e fingir que não tem um buraco, que o buraco é menor do que é de verdade. Então,
pedaladas da ordem de R$1,5 bilhão de reais. Ou seja, são transgressões gravíssimas, além do desrespeito de outras questões ali de imposição de lei, mas que eu tive uma análise muito flexível, inclusive levando em consideração, e que é fundamental, a gente sabe que está vivendo um Estado num caos financeiro, sem precedentes na história. Eu levei em consideração a teoria do possível, da reserva do possível, que qualquer governador naquele momento ali talvez não atendesse determinadas imposições da lei. Agora, o que foi absurdo não dá para ser omitido. Eu considero também, talvez a mais absurda das transgressões apontadas no relatório prévio do TCE, por exemplo, que talvez seja a mais abstrata dela, mas em meio numa crise de 13 bilhões e meio, num rombo de 13 bilhões e meio que o Estado estava em 2018, o governador Luiz Fernando Pezão sequer teve a responsabilidade, eu diria, de apresentar ali um relatório, de apresentar uma proposta, um planejamento para tirar o Rio da crise. A gente sabe que isso não vai ser uma ação de um governo, isso é um processo que vai perdurar aí alguns anos para que a gente consiga voltar a respirar, mas é necessário, antes de mais nada, apresentar algum relatório da crise. Por exemplo, o governo atual, o governo Wilson Witzel, apresentou na primeira semana de governo, com os técnicos da Fazenda, numa sessão conjunta de 3 comissões da Assembleia Legislativa, na primeira semana eles apresentaram um raio-x da crise e medidas de austeridade que podem diminuir esse abismo, esse problema. Então, essa falta de zelo, essa gestão temerária, essa irresponsabilidade desídia com a coisa pública foram fundamentais para que eu apresentasse um relatório pela reprovação das contas. Infelizmente, esse relatório, esse meu relatório, ele não foi aprovado no âmbito da comissão. Com 7 membros, apenas 3 membros votaram comigo, os outros 4 votaram pela aprovação das contas. Eu entendo que essa questão das contas, ela não só é um parecer e um voto técnico, mas também um voto político. Aquela casa, a Assembleia Legislativa, é uma casa política e tem que ser. E isso refuta, inclusive, uma certa, eu diria, preocupação do governo de daqui a um ano ter as suas contas também submetidas ao plenário da Assembleia Legislativa e essa reprovação agora pudesse gerar um precedente ruim, coisa que eu discordo veementemente. Primeiro que a radiografia é uma radiografia política daquele momento de votação. Depois que, ao receber um Estado com as contas reprovadas, ainda deixa mais claro a gravidade do problema e serve até como um atenuante para eventuais desrespeitos a alguma imposição que a lei determina. Então, eu tenho convicção também que um processo de austeridade, como está sendo feito, contenção de gastos públicos, faz com que o Rio de Janeiro consiga diminuir esse abismo financeiro que entrou por conta, mais uma vez digo, da profunda incompetência e, sobretudo, da roubalheira dos governos anteriores. Eu percebi que alguns deputados que sustentaram a aprovação de contas, eles defenderam que no meio do caos a gente tinha que levar as circunstâncias daquele momento. Sim, tem que levar as circunstâncias daquele momento, mas eu trago também, me permito trazer ao debate outro argumento jurídico, que é aquele que você não pode se valer da sua própria torpeza para justificar os seus atos ilegais. Então, o governo, que foi aquele que gerou o fruto da incompetência e da roubalheira, ele não pode se valer daquilo que ele próprio causou para justificar uma eventual transgressão. Por isso, que com a mais absoluta convicção, sendo fiel ao Estado do Rio de Janeiro, sobretudo com aquele 140.666 pessoas, cidadãos do Rio de Janeiro que me confiaram, eu não poderia ter um posicionamento diferente que não fosse pela reprovação das contas, como apresentei o relatório na Comissão de Orçamento. Rodrigo, agora saindo um pouco aí do âmbito da política, a gente falou bastante de política hoje. Você é advogado, deputado estadual, mas você também tem a sua vida. Sim. O que você faz de hobby? Quais são os seus hobbies? O que você faz de lazer, as suas horas vagas, fora da LERJ, fora aqui das suas atividades como deputado? O que você costuma fazer? Você lê, você viaja, você vai no aterro, pedalar? O que você faz para desestressar? Olha, todo mundo fala que essa velha mística de que político não trabalha, né? Eu talvez esteja vivendo um momento de mais intensidade de trabalho na minha vida. Trabalho pra cacete. Muita coisa. Então eu estou aqui na Assembleia Legislativa de segunda a sexta-feira,
No final de semana eu acabo cumprindo algumas agendas também, compromisso fora, sobretudo no interior. Então sobra muito pouco tempo, eu tenho sentido falta de fato de estar com a família, com os meus filhos. Eu tenho um casal de filhos, sou casado. Então eu tento o máximo de tempo possível estar com a minha família, com os meus filhos e receber amigos em casa. Passei a adolescência inteira sem beber nada. E aí não tinha aquele negócio de politicamente correto, olha, não bebe, não era isso não, porque eu não gostava do sabor mesmo e tal. Quando eu tive essa pequena passagem pelo Mercosul, pelo Uruguai, pela Argentina, eu acabei despertando ali para o vinho, que é um negócio que eu gosto muito. Então, no final de semana eu estou sempre com amigos em casa tomando vinho, fazendo um churrasquinho, que também é outra, faz parte da liturgia do carioca, o churrasco do final de semana. É o que eu gosto muito de fazer, gosto muito de praia também, estar com as crianças, estar com os amigos, curtir essas paisagens do Rio de Janeiro, que eu considero que é a cidade mais bonita do mundo, sem sombra de dúvida, pode parecer clichê isso, mas o Rio de Janeiro, e eu gosto muito de receber amigos de fora do Rio para fazer o Cicerone da cidade. Então, em alguns pontos ali, ali no Mirante Dona Marta, tem uma visão diferente daquelas que as lentes dos cartões postais nos revelam, mas eu gosto muito de andar pelo Rio de Janeiro, estar com a família, tomar um vinho, ir ao Maracanã. Enfim, eu sou, como disse, um carioca apaixonado, gosto muito de estar nessa cidade, fazer algumas ações aí ao ar livre, estar com as crianças, ir ao cinema, e a shopping também, que acabou virando um hábito do carioca. Então, eu sou um carioca normal, tenho uma vida absolutamente normal, e nesse momento aí de muita intensidade de trabalho, é estar com a família nos momentos que posso. Você falou que vai pro estádio com o teu time? Flamengo. Rubro-negro. Rubro-negro. Podia melhorar. Meu irmão e amigo e líder político, senador Flávio Bolsonaro, é vascaíno. Até na eleição de 2016 teve uma passagem interessante que, fazendo um teste ali de som, ele, pela 10ª vez, o teste o som não funcionava, ele cantou o hino do Vasco. Eu falei, porra, o vice sou eu e o vascaíno é ele. Foi um motivo de piada aquilo ali, mas eu sou o Flamengo. Beleza. Para fechar, antes do nosso papo reto, fora a prefeitura, que a gente já falou aqui, mas quais são os seus planos para o futuro? Olha, fazer um mandato, cumprir um mandato, eu estou vivendo um momento muito feliz, muito trabalho, mas muito feliz da minha vida. Ter a oportunidade de representar um cidadão do estado do Rio de Janeiro é um privilégio e me honra muito. Então eu cumprir um bom mandato, continuar na vida pública, contribuindo da forma que eu puder para esse processo de reedificação do Rio de Janeiro, que é um lugar que eu amo. Então eu estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo hoje e podendo contribuir de alguma forma para mudar a história do Rio de Janeiro. Então isso me deixa muito feliz e me motiva muito. Bom, agora o papo reto são para os políticos, normalmente fazem umas perguntas padrões, assim, são mais ou menos as mesmas perguntas para poder manter uma coerência. A primeira é um lugar no Rio. No Rio? Isso, um lugar aqui. Tijuca. Tijuca, eu sou um tijucano inveterado, apaixonado pelo bairro que eu nasci, fui criado. E é o único bairro do Rio de Janeiro que tem um gentílico próprio, que é o tijucano, que também é outro estado de espírito e também tem as suas liturgias, assim como o carioca como um todo, mas a Tijuca, sem dúvida nenhuma, é o lugar do Rio que eu mais gosto. Uma escalação do seu time, né? Você disse que é Flamengo, uma escalação do Flamengo. É o polêmico, já que a gente gosta tanto de polêmica, mas é o polêmico título de 87. Que é do esporte. Que é do Flamengo. E aí é um dos melhores times, quer dizer, isso aí é um pouco redundante falar que é um dos melhores times, porque o Flamengo sempre é o melhor time, mas Zé Carlos, goleiro. Cara, eu sou Botafogo, eu não tenho como refutar. Zé Carlos, goleiro. Então isso é irrefutável. É um dos melhores times e esse time especial, um time muito bacana. Você vai ver pelo elenco de estrelas. Zé Carlos, Edinho na zaga, Leandro na zaga, Leonardo e Jorginho nas laterais. Ailton, Andrade, Zico, Bebeto e Renato Gaúcho e o técnico Carlinhos. O time campeão de 1987, campeão brasileiro. Um bar no Rio, bar, restaurante? São alguns. Então eu vou no campo do bar aí. O Buchicho na Tijuca, que é um lugar que eu sempre estou, tenho muitos amigos. Jobi, o Rock Bar. São alguns lugares aí. Churrascarias que o Rio de Janeiro tem sempre, que é um lugar que eu gosto muito de ir. Então eu, como um bom guloso, estou sempre percorrendo esse circuito gastronômico do Rio de Janeiro, que eu gosto muito e tem que ser sempre valorizado, que é um patrimônio do Rio de Janeiro e a gente tem uma culinária típica nossa e tem que ser sempre valorizada. Um samba, refrão de bloco ou marchinha, mas tem que cantar. Não tem como fugir, todo político cantor. Pode ser o refrão. Não, se você quiser, mas vai ter que cantar.
Esse já é a parte que tem que cantar a música, não? Já é. É essa parte? É, Porque eu ia fazer o refrão e cantar outra. Não, Eu vou fazer o refrão, quiser, eu vou fazer o que refrão cantar. de um que é emblemático. Você pagou com traição a quem sempre te deu razão. Isso é muito bom pra política. Então Dedica pra alguém? Não, sem dedicatória, mas só pra deixar na cabeça de cada um aqui. Essa música é muito bacana. Tá, um objetivo. Mariano perguntou agora há pouco, mas de forma mais direta agora. O objetivo é de fato esse aí. Cumprir, estou muito feliz no que eu estou fazendo, no que eu estou vivendo, cumprir esse mandato e outros e, de fato, contribuir para o Rio de Janeiro nesse processo de retificação, de reconstrução do Rio de Janeiro e fazer história, que é o que o Rio de Janeiro merece, um lugar melhor e é o melhor lugar para se viver, a cidade que eu mais gosto e o estado que eu mais gosto. Então, o objetivo é esse aí, contribuir para a retificação do Rio de Janeiro que eu tanto amo. Para encerrar o Mesa Viva de hoje, um ídolo. Olha, são alguns. Meu pai, minha mãe são ídolos, pode parecer clichê, mas de fato eu acredito nessa instituição da família, que são as minhas maiores referências. Na política a gente tem alguns. Carlos Lacerda, um grande estadista aqui do Rio de Janeiro. A gente tem no esporte Ayrton Senna. O Brasil é muito vocacionado para o esporte e merece. O Zico como bom flamenguista. São alguns ídolos e pessoas que a gente tem que respeitar, que são brasileiros, patriotas, aqueles que respeitam o seu país e o lugar que nasceram, assim como eu. Bom, encerramos assim mais um Mesa Viva. E a Até música? semana que vem. Quer cantar ainda? Pô, claro, então, sambinha por da favor. Mangueira, porra. Então, É. o microfone é todo Mangueira, seu. Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. No morro os barracões de zinco, quando amanhece, que esplendor. Todo mundo te conhece ao longe, ao som dos tamborins e ao rufar do seu tambor. A Mangueira chegou. Mangueira, teu passado de glórias está marcado na história. A verde e rosa é a cor da sua bandeira, para dizer para essa gente que samba é lá na Mangueira. A Mangueira chegou. Em tempos que a escola de samba, um patrimônio do Rio de Janeiro, tem sido palco de doutrinação ideológica e palco para mimimi de política, quero dizer mais uma vez que a esquerda terá dias difíceis. Vocês não farão das escolas de samba, patrimônio do Rio de Janeiro, um palco para vociferar as bobagens que vocês falam sempre. Então, eu sou um grande defensor do samba como patrimônio, como liturgia do Rio de Janeiro, e aqui trago à tona como um flamenguista e mangueirense os tempos, áureos tempos, que a Estação Primeira de Mangueira não era um bunker ideológico da esquerda. Bom, encerramos assim o Mesa Viva. Até semana que vem. Aquele abraço. Valeu, Garocada.